Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículos de número 32 ao 43. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículos de número 32 ao 43. Está escrito assim na palavra de Deus. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que o Senhor abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. O título dessa mensagem poderia ser: Pensar ou buscar a salvação na última hora nos dará oportunidade de arrependimento? Bem, seria um título conveniente para esta palavra. Aqui nós vemos no Evangelho de Lucas a passagem em que Lucas narra, descreve, precisamente o momento que o Senhor estava sendo levado para ser crucificado. E nós vemos aqui que, a partir do versículo 32, dois homens, dois malfeitores, são crucificados, são levados, aliás, em condenação, juntamente com Cristo. Possivelmente, eles queriam, os príncipes, principais sacerdotes, os judeus, junto aos romanos, queriam apressar a crucificação do Senhor, porque também haviam dois malfeitores, dois salteadores, conforme narram os evangelhos de Mateus e Marcos, que também estariam para ser crucificados. Eles tinham pressa também na crucificação e possivelmente queriam apressar a crucificação de Jesus junto com esses homens. É muito interessante que a Bíblia diz que eles foram levados a um lugar chamado Caveira, que também é conhecido como Gólgota ou Calvário, o lugar em que eles iriam colocar e crucificar o Senhor. Essa passagem é maravilhosa porque ela narra a situação em que se encontram os pecadores nos nossos dias. Esses dois malfeitores, eles simbolizam os dois tipos de pessoas que existem na humanidade. Mas talvez uma pessoa diga: mas eu não sou um assassino, eu não sou um ladrão, eu não sou um malfeitor como diz a Escritura. Eu nunca roubei, nunca matei. Mas a Escritura diz no livro de Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Escritura diz no livro de Romanos que não há um justo sequer, não há ninguém que tenha entendimento, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que nunca peque. A Escritura é muito clara quando diz a condição do ser humano, em que todos os homens nascem no pecado, por isso nascem maus, nascem ofendendo a Deus com a sua vida, com o seu modo de viver. E nós vemos aqui dois homens que foram levados com o Senhor Jesus para serem crucificados juntamente com ele. E é tão interessante que o Senhor Jesus ele foi crucificado no meio deles, para representar a pecaminosidade
da humanidade que estaria sob Cristo naquele momento, porque a Escritura diz, Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus não tornou-se o pecador, mas ele levou o seu pecado, o pecado de pecadores, de pessoas que ouviriam o som do seu evangelho e se arrependeriam. Então Jesus estava ali levando o pecado de pecadores sobre si. Com isso ele se fez pecado. Com isso ele tornou-se a justiça de Deus em nosso lugar. Né? Ele foi condenado naquele momento na cruz. Interessante que o Senhor, ao estar naquele momento de agonia, de aflição e dores, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós vemos ali Cristo começando a sua obra intercessória, a sua mediação por pecadores. Ali nós vemos o Senhor, antes mesmo da sua morte, naquele estado em que ocorreria, naquela cruz, ele começa a sua intercessão, a sua expiação por pecadores, porque todos aqueles que estavam ali, concordando com aquele espetáculo, porque a morte de Cristo foi um espetáculo para o mundo, com aquele espetáculo cruel, né? Com aquele espetáculo triste, de ver assim ali o Salvador do mundo, aquele que estava sendo crucificado, estava sendo condenado no lugar de pecadores ali, naquele momento. Eles não conseguiam talvez contemplar aquilo que o Senhor estava fazendo, mas o Senhor Jesus, ele estava ali já começando a sua obra expiatória e intercessória, porque ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus disse 7 palavras notáveis na cruz, e essa foi a primeira delas: Pai, perdoa-lhes. O Senhor Jesus estava ali naquela cruz para perdoar pecados, para conceder uma grande dádiva a pecadores. Perdoar pecados de pecadores não era algo simples e algo fácil, mas era algo que poderia ser feito somente por um mediador, por uma pessoa que viesse a este mundo sem pecado. E o Senhor Jesus veio a este mundo sem pecado para perdoar pecadores. E por ele estar ali naquela cruz, naquela condição, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, porque de fato aqueles homens não sabiam o que estavam fazendo, porque se soubessem, como diz a Escritura, Paulo fala, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, o autor da vida. E eles não sabiam o que faziam porque, na verdade, eles não queriam ter conhecimento da verdade até aquele momento. Porque ainda o Senhor Jesus não haveria ainda morrido naquela cruz, não haveria ressuscitado. Porque é certo que após a morte e a ressurreição de Cristo, e quando a igreja do Senhor Jesus ela foi estabelecida lá em Atos dos Apóstolos, na primeira mensagem de Pedro, a intercessão de Cristo ali se cumpriu de forma evidente com a conversão de 3.000 pecadores. Aqueles mesmos que naquele momento estavam condenando a Cristo, influenciados pelos principais sacerdotes, concordando ali para que o Senhor Jesus fosse crucificado, aquelas mesmas pessoas também ali na frente, também seriam alcançadas pela pregação do seu santo evangelho. E ali receberiam o cumprimento da oração intercessória do Senhor: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus foi crucificado, como diz a Escritura, contado com os transgressores, considerado como transgressor e contado com ele, segundo a Escritura, para poder, por meio daquela obra, fazer expiação, levar os pecados, as culpas desses transgressores, os quais somos nós. É tão interessante, a Escritura diz que aqueles príncipes que estavam ali, eles incitaram aquele povo, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, se és o Cristo. Eles não tinham noção que aquele de fato era o Cristo. Eles achavam que ele não era o Cristo, porque se ele fosse o Cristo, ele fosse escolhido de Deus, ele sairia daquela cruz e iria libertá-los do jugo de Roma, e isso não foi o que aconteceu. Não da forma que eles queriam. E os soldados também falaram as mesmas coisas: se tu és, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. De fato, eles também não tinham entendimento, os soldados romanos, que ele era sim o rei dos judeus. Só que eles também não tinham essa noção. E queria também que ele se libertasse daquela cruz, daquele sofrimento que lhe estava sendo imposto.
Só que eles não entendiam que se Jesus saísse da cruz, ele não iria poder salvar a todos eles, a todos aqueles que poderiam ouvir seu evangelho. Era necessário, se ele salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar a outros. Então era necessário que ele cumprisse com a sua morte, com a escritura, com a sua morte de cruz. Uma morte que, segundo a história romana, era uma das mortes vergonhosa, desonrosa. Mas ali naquele Calvário, no Gólgota, no lugar da caveira, seria tão significativo porque ali ele triunfou sobre a morte, triunfou sobre Satanás e triunfou sobre principados e potestades e concedeu um direito a todos aqueles que ouvirem o seu evangelho, as suas boas novas de salvação, a oportunidade de arrependimento e fé para a vida eterna. O Senhor Jesus conquistou isso na cruz. E os malfeitores estavam ali com ele. Nos evangelhos de Marcos e Mateus, dizem que os dois também estavam blasfemando, insultando e ofendendo o Senhor Jesus. Mas aqui, neste evangelho de Lucas, quando um dos malfeitores, também influenciado pelas circunstâncias, insulta o Senhor, blasfema dele dizendo, salva-te a ti mesmo, salva nós, tira nós dessa condição. Porque, na verdade, aquele malfeitor, ele queria apenas um benefício terreno. Ele queria sair daquela cruz e continuar na sua vida de pecados. É por isso que, inicialmente, eu disse que esses dois malfeitores que estavam sendo crucificados, um à direita e um à esquerda de Cristo, representavam dois tipos de pessoas na humanidade. Um tipo de pessoa que seria salva ouvindo o Evangelho e a outra que permaneceria condenada mesmo ouvindo o Evangelho. Esse malfeitor, ele ouviu também, teve também uma oportunidade ali, vendo Cristo na cruz, mas somente outro malfeitor, um deles vendo o estado de condenação em que estava, junto com Cristo, vendo os seus sofrimentos. Ele viu ali junto ao outro malfeitor, o outro repreendendo, escarnecendo do Messias, do Cristo eterno. Aquele outro malfeitor, de uma forma maravilhosa, que nós entendemos que era a obra da graça de Deus na vida daquele malfeitor. Tocado por esta graça, ele tem o seu coração mudado e a sua fala mudada, ao ponto de dizer, tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ali nós vemos que a graça de Deus estava operando, trazendo convicção, trazendo reconhecimento de pecado na vida daquele pecador, trazendo a ele a consciência do seu estado de condenação e merecimento. Porque quando uma pessoa é alcançada por Cristo e ela é convencida por Cristo do seu pecado, ela reconhece que ela merece a punição pelo seu pecado. Ela reconhece que ela merece qualquer tipo de condenação. Ela reconhece que ela merece o inferno como justiça da parte de Deus. E aquele homem, aquele malfeitor, que estava sendo penitente, estava tendo o seu coração arrependido, estava reconhecendo a graça salvadora diante dele. Estava reconhecendo que diante dele ali havia o autor da vida. Havia o autor da sua salvação. O outro malfeitor queria apenas o benefício terreno para a sua vida. Mas aquele outro malfeitor não. Ele queria a outra vida, a vida eterna, a vida por vir. Ele poderia chegar e simplesmente, como os discípulos do Senhor, lá em Mateus 26:56 diz que os discípulos do Senhor fugiram. Deixaram o mestre, mas aquele homem, naquela situação de tormentos e sofrimento, junto ao autor da vida, sendo crucificado, ele ele poderia ter, da mesma forma como o outro, continuar insultando, blasfemando, mas não. Ele teve uma postura diferente, que a graça de Deus o havia alcançado. Ele reconheceu os seus méritos pelos seus pecados. Mas ele viu ali a oportunidade de redenção diante dele. Em vez de dizer, Salvador, salva-te a ti mesmo, tira nós, não. Ele reconheceu ali que o Senhor, que o Cristo que estava crucificado, aparentemente em fraqueza, em debilidade, na verdade ali era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autor da vida. E estava ali diante dele aquele que tem as chaves da morte e do inferno.
aquele que tem poder de dar a vida a um pecador morto em seu pecado, aquele que tem poder de tirar das trevas para a luz, aquele que permanece morto em seu pecado. Aqui nós vemos uma situação ímpar na história que nos narra os evangelhos, que nós não devemos deixar para a última hora, para o último momento, o arrependimento. Porque este é um exemplo claro da Escritura Sagrada, que não é para nós nos fiarmos, porque há muitas pessoas que se fiam, que se apoiam para deixar para a última hora da sua vida, para o último momento, pensar acerca da sua salvação ou buscar a sua salvação. Há muitas pessoas que deixam para o último momento, deixam para aquele momento crucial em que a sua vida está se esvaindo, aquele momento que recebem a notícia de que estão com uma enfermidade mortal e não há mais possibilidade de cura, aqueles que estão chegando no final da sua vida, ou aqueles que não fazem caso da sua própria vida, simplesmente, não, naquele último momento, não, aí eu penso em Deus, eu penso acerca desse negócio de salvação. Mas o exemplo desse pecador aqui, que foi salvo na última hora, como um tição arrebatado do fogo, como uma presa tirada das mãos do inimigo, Satanás, este homem, ele é apenas um exemplo do que a graça salvadora do Senhor Jesus pode fazer por um pecador. Mesmo sendo ele uma pessoa que merecia ser punido por todos os seus crimes cometidos, por todos os seus males feitos à sociedade, todavia, este é um exemplo claro do que Deus pode fazer por um pecador vil e cruel. É resgatá-lo, é transformar o seu coração e fazer dele uma nova criatura, um filho de Deus. Então, esta passagem, ela nos narra e nos dá a entender que o Senhor Jesus, ele veio buscar pecadores em qualquer condição em que esteja no seu pecado. Esse malfeitor, esse homem que estava junto na cruz de Cristo, ele pediu algo para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus faz muito mais do que isso. O Senhor Jesus diz: em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, no céu. Ele pediu algo futuro. Ele pediu que quando o Senhor viesse na sua vinda, na sua segunda vinda, que o Senhor se lembrasse dele. Quando viesse na sua ressurreição, que o Senhor se lembrasse dele. Mas o Senhor disse: não, ainda hoje estarás comigo. O que ele pediu futuramente, o Senhor lhe deu no presente. Hoje estarás comigo no paraíso. Qualquer pessoa que ouve o som desse evangelho e reconhece os seus pecados, e reconhece que merece o inferno e condenação, que não tem nada de bom em sua vida que agrade a Deus, que não vá a Deus pelos seus próprios méritos, achando que tem méritos, achando que tem algo de bom que possa oferecer ao Senhor, não reconhecendo antes que tem uma natureza pecadora, não reconhecendo antes que é um homem mau, uma pessoa má diante de Deus, uma mulher má diante de Cristo, que não pode fazer nada. Como diz a Escritura que nós citamos aqui em Romanos, não há ninguém que faça o bem. O Senhor Jesus, ao olhar os seus discípulos no Sermão do Monte, ele declarou o seguinte: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial lhes dará bens àqueles que lhe pedirem. Ele chama a todos aqueles que o ouviam prontamente, inclusive os seus discípulos, de maus, porque a natureza do homem sem Deus é má. A natureza do homem sem Deus é caída, é perversa. Ela não quer a Deus. Isso atesta, nesta passagem, que nós vemos duas pessoas consideradas más. Dois malfeitores. E são os dois tipos de pessoas que existem na humanidade. Porque todos os homens nascem maus. Todos os homens nascem corrompidos pelo pecado. São duas pessoas aqui que uma delas, vendo a graça, vendo Cristo, expiando o pecado, rejeitou o Salvador e só queria uma bênção terrena, um alívio para o seu sofrimento e dor nesta vida. Mas o outro não queria alívio para o seu sofrimento e dor nesta vida. O outro queria a vida eterna, queria a salvação. Ele queria o alívio dos seus pecados. Ele queria o alívio
da condenação eterna que os seus pecados estavam trazendo sobre ele. E o Senhor Jesus, ele deu muito mais do que aquilo que ele pedia. Ele lhe deu o direito de herança de estar entre os santos eleitos. E lhe deu a vida eterna. Então, para quem está ouvindo esta palavra nesse momento, para nós que estamos aqui reunidos e ouvindo esta palavra nesse momento, o Senhor nos chama para pensarmos e buscarmos a salvação não na última hora, mas no tempo presente. Porque o livro de Hebreus diz o seguinte, está escrito assim: não endureçais os vossos corações como o povo na tentação do deserto. E hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como o povo de Israel no deserto. Hoje é pelo dia, pelo tempo presente hoje. Ou seja, não devemos deixar para o amanhã o que Deus requer de nós hoje, o arrependimento e a fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus. Foi escrito sobre a cruz de Cristo em 3 línguas cultas, por assim diz a história, em letras gregas, romanas e hebraicas. As letras gregas como representando a filosofia e o conhecimento intelectual daquela época. As letras romanas como a língua latina, representando o governo de Roma e as leis de Roma. E as letras hebraicas, representando o Antigo Testamento, que superavam todas elas. O Senhor Jesus, com isso, a Escritura diz, com isso, o Senhor queria que o seu evangelho fosse pregado a todas as nações e a toda a criatura. Até naquele momento de cruz, tudo aquilo foi providencial. Tudo aquilo que os homens queriam fazer com o Senhor Jesus, como escarnecimento, como zombaria, na verdade Deus permitiu para fazer propósito divino, de honra, de exaltação ao autor da vida. Tudo aquilo que eles falavam a respeito da salvação, na verdade, era para a salvação mesmo, mas era para um propósito excelente e eterno. Se hoje, eu deixo esta palavra hoje, como aquele malfeitor pediu ao Senhor, como se fosse uma oração: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Reconhecendo que antes era um pecador e que merecia a condenação. E o Senhor lhe respondeu com muito amor. A passagem de Deus na Bíblia diz que José do Egito, quando estava preso, ele fez interpretação de alguns sonhos para um copeiro. E o copeiro, ele falou ao copeiro que o copeiro se lembrasse dele diante do rei, quando aqueles sonhos se cumprissem. Os sonhos se cumpriram e o copeiro esqueceu. Mas nessa passagem, este malfeitor pede para que o Senhor Jesus lembre-se dele. E o Senhor Jesus não esqueceu. Prontamente, no tempo presente, declarou: hoje comigo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, no céu. Se você vai a Cristo com verdadeiro arrependimento e fé, você vai encontrar alívio dos seus pecados. Não alívio dos seus problemas, mas você vai encontrar a solução, que é o Salvador. Não deixe para amanhã, nem para daqui a 5 minutos, o que o Senhor requer que você faça agora. Você não sabe, nem eu sei, e ninguém sabe, se teremos oportunidade, na última hora, de nos arrependermos. Vamos orar.